Graça e paz da parte de Jesus, que alegria estar aqui com os irmãos. De manhã estivemos na videira e agora à noite é o reverendo Mateus que está lá. E a gente tem feito esse rodízio para atendermos também a nossa congregação. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos de Jesus, capítulo 2. Parece que teve algum estranhamento. Atos de Jesus por meio dos apóstolos na força do seu Espírito Santo. Nós já vimos isso no primeiro sermão, meus irmãos. Atos 2, a partir do versículo 22. Ouça com atenção a palavra do Senhor e orando também. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltados, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui reunidos para ouvir tão somente do Senhor. Por isso te pedimos que, por este Espírito que lemos, por este poder, por aquele que inspirou estas letras, seja nós ouvintes da Tua Palavra nessa noite dessa forma, por meio da ação do Teu Santo Espírito. E assim saiamos daqui transformados para a Tua própria glória e para o nosso bem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora pastor Mateus e eu, a gente fica indo um lá, um outro cá, então os desenhos vão melhorando, porque de manhã eu já vi alguns desenhos desses, então vamos ver como vocês hoje à noite fazem desenhos assim. Vocês vão fazer uma pessoa ensinando e algumas crianças sentadas aprendendo de Jesus. Lá na congregação eles fizeram a igreja, fizeram o pastor pregando e as crianças ouvindo, mas vocês podem fazer de outra forma. Mas, igreja, vocês se lembram de alguma vez que travou diante de uma nova informação? Você, por exemplo, não entendeu uma instrução do seu pai, e aquela hora que dá medo, você fala, o que meu pai quis dizer? Será que eu pergunto ou não pergunto? Não é? Uma aula na faculdade, aquela que você entrou e você pensou, devo ter entrado num outro curso, porque eu não estou entendendo nada do que estão dizendo. Ou você chegou na sua empresa e a empresa foi anunciar aquela nova estratégia
que você pensa, para que vai servir tudo isso? Você já teve experiência desse tipo? Porque nessas horas, o que resolve é uma explicação mais detalhada, tanto da teoria quanto da prática e ainda o que você precisa saber ou o que você vai fazer com aquilo. Esses 3 aspectos são necessários para a gente entender uma nova informação. E veja, meus irmãos, a descida do Espírito Santo provocou um burburinho, e eu vou fazer uma revisão, porque é importante, nós estamos dentro do sermão de Pedro. A descida do Espírito Santo provocou um burburinho incompreensível para alguns, mas compreensível para outros, em suas próprias línguas. Aquele acontecimento espetacular levou algumas pessoas a indagarem: o que quer dizer isto? O que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, outras pessoas zombaram, dizendo que os apóstolos estavam embriagados. Agora, diante de tudo isso, Pedro, então, discursa. Na teologia, esse discurso ficou conhecido como o primeiro sermão cristão. Provavelmente, Lucas sintetizou os aspectos centrais. Provavelmente, Pedro falou muito mais. Mas o que interessa aqui é que Pedro, então, discursa ou prega em 3 blocos, ou a gente consegue perceber 3 blocos nesse sermão de Pedro: a teoria, conforme a profecia de Joel; a prática, à luz das profecias de Davi; e o resultado causado sobre os ouvintes, que vai ser o batismo de 3.000 pessoas, que é o sermão do próximo domingo. Mas na semana passada, nós vimos a primeira parte, com a clara afirmação de que aquelas pessoas, elas não estavam embriagadas. Na verdade, tratava-se do cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que o derramar do Espírito Santo aconteceria entre a primeira e a segunda vinda do Messias, sobre todo tipo de gente, inaugurando assim os últimos dias, ou como ficou conhecido esse período, não é? E esses últimos dias seguiriam até o dia do juízo. Tudo isso Joel profetizou, mas ele ainda termina dizendo que, nesse intervalo do tempo entre a vinda de Jesus e a volta de Jesus, todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Essa é a introdução maravilhosa que Pedro faz do seu sermão. Mas hoje nós vamos ver a segunda parte, versículos 22 a 36, onde Pedro vai explicar que Jesus está vivo. Esse é o centro do sermão de Pedro, e ele vai fazer isso de tal forma que ele vai mostrar o que aconteceu na prática, ou seja, a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus, e nós vamos ver esses 4 pontos nessa noite. Em primeiro lugar, crianças que gostam das divisões dos pontos, e é tão bom formar crianças presbiterianas que elas já vão entender no sermão divididinho. Então, o primeiro ponto, crianças, a vida de Jesus, versículo 22. Pedro começa dizendo que aquele nazareno, aquele que veio daquela cidadezinha fuleira chamada Nazaré, aquele foi aprovado por Deus, e isso foi demonstrado, a aprovação de Deus foi percebida pelos milagres, prodígios e sinais que Jesus fez. Então veja, Jesus de Nazaré, 100% homem, fez obras sobrenaturais, e isso foi visto por eles, pelos varões israelitas. Os 4 pontos têm um padrão aqui, meus irmãos. Deus fez algo, Jesus é esse executor desse algo, e os judeus foram testemunhas de tudo isso. O fato deles terem sido testemunhas vai pesar contra eles, nós vamos ver isso. Então, em primeiro lugar, o Pai enviou, e Jesus viveu perfeitamente. Jesus foi aprovado, e os judeus testemunharam. Veja, eu não sei se você já teve também uma experiência de... Hoje eu estou tão pentecostal, cheio de experiências, né? Mas eu não sei se já teve a experiência de substituir seu chefe, ou um amigo na faculdade, ou mesmo na escola, assim,
que ele chega e fala assim para você: me substitui e faz a apresentação no meu lugar? É só para o presidente da empresa, mas vai lá e faz no meu lugar essa apresentação. E aí você vai com todo medo, faz, acha que foi horrível, mas no final ele fala assim: poxa, muito obrigado, parabéns, você me representou muito bem. Já teve essa experiência? Pois é, Jesus, o segundo Adão, teve uma vida aprovada pelo Pai. E por isso, meus irmãos, é que a gente pode entender que ele nos representou perfeitamente, cumprindo toda a lei em nosso lugar. Só que é uma representação ao contrário. Nós que somos aqueles que fazem tudo errado, tivemos a representação de Jesus, que foi e fez tudo absolutamente perfeito. Essa foi a vida de Jesus, alguém que veio, que viveu perfeitamente, e essa vida nos representou. E por isso nós temos o caminho estabelecido pelo qual nós podemos andar. Por isso nós podemos pisar nas pisaduras de Jesus. Alguém já disse que em lugares de conflito, de guerra, onde se implanta minas terrestres, bombas enterradas, não é? E você precisa passar de um lado para o outro. Como que você passa por um campo minado? Você vai se arriscar? E vai que você pisa numa bomba. Então, qual é a dica das pessoas? Se por acaso tiver um caminho, nesse caminho você vê os passos direitinho, daqui até lá, e não tem nenhum buraco no meio, ou seja, não explodiu nenhuma bomba, você pode pisar nos mesmos passos, porque ali já se sabe que não tem uma bomba. E é isso que Jesus fez. Ele já deixou o caminho, a sua vida, os seus passos são o caminho pelo qual a gente deve andar, meus irmãos. Esse é o nosso privilégio, é só pisar nos lugares que Jesus pisou, é só cumprir a palavra que Ele cumpriu. Esse é o nosso privilégio. Olhar para a vida de Jesus, que viveu perfeitamente, é um alento para nós, porque agora nós sabemos por qual caminho seguir, porque Ele é o caminho. Em segundo lugar, versículo 23, a morte de Jesus. Pedro continua: esse Jesus que foi morto, vocês são culpados pela crucificação. Vocês mataram Jesus crucificado, por mãos iníquas. Meus irmãos, para pensar, vamos viajar no tempo. Eu começo aqui a pregar e falo assim: povo da redenção, vocês mataram Jesus. É um sermão que dá uma introdução não muito técnica, né? Na técnica moderna da pregação, mas Pedro não tinha essa dificuldade. Pedro já chegou falando a absoluta verdade. Vocês mataram Jesus, vocês o crucificaram. E vocês fizeram isso porque vocês quiseram. Na teologia a gente chama isso de livre agência, não de livre arbítrio, de livre agência. O agir livre de vocês foi por conta da vontade de vocês. O plano da traição foram vocês que fizeram. A acusação com testemunhas falsas foram vocês que fizeram. Vocês que gritaram: crucificam, crucificam. Foram vocês, judeus, que mataram Jesus. Agora, Pedro não para por aí, e eu inverti de propósito, se você estiver acompanhando o seu texto. Por quê? Porque, veja, meus irmãos, aquela ação dos judeus que levaram Jesus para a cruz não foi uma falha nos planos de Deus. Ao contrário, foi o cumprimento dos seus desígnios. Jesus foi entregue à crucificação como diz o texto, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Jesus foi para a cruz para cumprir os propósitos do Pai. Jesus foi para a cruz porque ele estava predestinado pelo Pai. O Pai exigia a morte como consequência do pecado. Jesus morreu pelos pecados dos seus e os judeus testemunharam. E Pedro vai seguindo isso. Dia desses eu estava vindo aqui para a igreja, para o gabinete, dia comum, e eu sempre ponho o aplicativo, porque digamos que do Vicente para cá, né, da colônia para cá, a gente está tendo um certo probleminha de trânsito nos últimos dias, né?
trânsito que normalmente se faz em 18 minutos, eu estou fazendo em 45, 50, depende do dia. Mas então eu ponho o aplicativo e olho as rotas e falo, isso, vou por essa rota. E eu vou, ligo o carro, pego o carro, dirijo, sigo a rota e chego aqui no CIA, desvio. Mas por que o aplicativo, o raio do aplicativo não falou que tinha um desvio? Ninguém alimentou aquele aplicativo e tinha um desvio. E eu estou vendo todo mundo buzinando, passando por outro, um trânsito bem animado, digamos assim, e finalmente eu consegui passar pelo lado de cá, que é para onde eu tinha que vir, e aí eu vi uma rua menos movimentada, e o espertão falou o quê? Vai, Silvio, você vai passar, porque ninguém está tendo essa ideia. Aí eu vou, não tem saída, caí de volta lá atrás. Faz tudo de novo e anda, porque é um espertão, né? O aplicativo está desatualizado. Mas, enfim, cheguei na igreja. Agora, meus irmãos, olha que interessante. Eu dirigi, eu olhei o aplicativo, eu segui as instruções. É verdade que eu também teve hora que eu não segui. E eu cheguei. Só que, quando eu saí, tinha uma expectativa de tempo. Quando eu cheguei, era outro tempo. Quando eu saí, tinha uma expectativa de trajeto. Quando eu cheguei, era outro trajeto. Eu saí, eu cheguei. Eu dirigi, eu fiz tudo. Mas o caminho não fui eu. O caminho foi mudado. E eu tive que cumprir aquele caminho. Eu não tinha opção. Eu via os outros caminhos davam errado. Porque o desvio era o caminho certo. Para eu chegar até aqui. É interessante isso, meus irmãos. Porque, veja, a morte de Jesus aponta para a doutrina que junta a soberania divina com a responsabilidade humana, ou demonstrando a soberania de Deus com a responsabilidade humana. E veja, meus irmãos, nós seguimos vivendo pela livre agência, nós seguimos vivendo conforme as nossas decisões. Você escolheu um caminho para vir para cá hoje. Você escolheu fazer um certo concurso. Você escolheu uma pessoa para se casar. Você fez isso. Você tomou essas decisões. E você segue dia após dia tomando decisões. Mas veja que interessante, essas decisões, todas elas cumprem os propósitos de Deus. A gente terminou Gênesis esses dias, né, e a gente via que tudo que parecia dando errado, depois vai e dá certo. José fala, não foram vocês que me mandaram do Egito para cá, para o Egito, não. Foi Deus que me mandou à frente. Então, veja, meus irmãos, embora eu não consiga, e eu reconheço isso, entender totalmente, nem mesmo explicar completamente essa doutrina, eu descanso nessa doutrina. Para mim, essa é uma das doutrinas que me dá mais conforto para viver. Porque eu sei que até os meus infelizes pecados, eu não estou dizendo que você pode pecar à vontade, não, vida louca, não é isso. Eu estou dizendo que até os nossos infelizes erros, as nossas decisões equivocadas, as nossas pisadas de bola, tudo isso não detém os propósitos de Deus para a sua vida. Deus vai realizar os propósitos dele para a sua vida, para a minha vida, independente de nós mesmos. E isso é, para mim, reconfortador. Porque eu falo, Senhor, será que o que eu fiz vai atrapalhar? Às vezes a gente fica assim, e se, o mal do brasileiro, né? E se eu tivesse feito isso aquela vez? E se o quê, meu irmão? Não tem decisão que mude a vontade de Deus. E isso é muito bom. Porque os nossos pecados, e aí sim, agora a gente vem para 2023 e eu posso dizer o quê? Sim, o seu pecado, você está me vendo? O seu pecado mandou Jesus para a cruz, o meu também. Os nossos pecados mandaram Jesus para a cruz. Os nossos pecados levaram o Senhor a morrer aquela morte horrível, vergonhosa, sofrida. Foi o meu pecado e o seu pecado que fez isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus foi para aquela cruz porque Ele quis. Ele decidiu passar por aquilo em nosso favor. O Pai enviou, Jesus se voluntariou, o Espírito capacitou, e Ele veio e morreu na cruz.
por mim e por você. Não bastasse só a gente ter mandado ele, mas aquele lugar era nosso. E o Senhor morreu em nosso lugar. E como a gente vive com isso? Com culpa? Não exatamente, mas com gratidão. Lembrando que os meus erros, é verdade, fizeram isso. Mas Deus é tão bom que Ele converteu todas essas coisas em nosso próprio bem, morrendo na cruz em nosso lugar. Por isso alguém já disse que viva como se tudo dependesse de você e confie como se nada tivesse sido feito por você. Viva, dirija como se você tivesse colocado o aplicativo e tivesse tudo certo. Mas você vai chegar no lugar pelo caminho que Deus tem para você. Em terceiro lugar, versículos 24 a 32, a ressurreição de Jesus. E Pedro está pregando, Pedro está falando. O Jesus que vocês mataram, ele foi ressuscitado pelo Pai, conforme profetizado pelo rei Davi. Nós lemos isso, Salmo 16. Olha que fantástico, meus irmãos. Davi aqui é anunciado como profeta, não só como rei, mas Davi foi boca de Deus. Davi profetizou que isso ia acontecer, que o seu Senhor seria ressuscitado da morte. Jesus rompeu os grilhões da morte. Por quê? Porque a morte não poderia segurá-lo. Não tem jeito da morte segurar a Cristo. Aqui tem uma palavra no grego que dá a ideia também de dores de parto. Então veja, algumas versões até traduzem assim: Jesus, num determinado dia, ele saiu da escuridão do ventre de Maria, e no outro dia ele saiu da escuridão do ventre da sepultura, porque a sepultura não segura Jesus. Essa é a verdade da ressurreição. E Pedro continua explicando, versículos 29 a 32, Pedro diz que isso é uma profecia de Davi. O patriarca Davi não estava falando dele mesmo. O povo daquela época, então, os judeus, entendia que isso era sobre Davi, mas Pedro está falando, não é sobre Davi, é sobre o descendente dele, mas não é um descendente qualquer, é o Messias, é o Cristo prometido. Pois, veja, por que não é Davi? Porque Davi morreu, e Davi continua sepultado, enquanto Jesus, em corpo e alma, foi ressuscitado. Se você for a Israel hoje, a Jerusalém, você consegue ver lá o lugar onde, teoricamente, Davi está sepultado. O corpo dele foi lá destruído pela corrupção da queda, do pecado. Então, não é sobre Davi. O Pai o ressuscitou e o elevou. Jesus vive e agora os judeus testemunharam, porque os apóstolos viram essa ressurreição e outras pessoas também. Em 27 de março de 1983 aconteceu um milagre chamado o milagre de John Watson. Na verdade, é um irlandês, piloto de Fórmula 1, que teve uma péssima classificação. Ele saiu na última posição, na 22ª posição na prova de Long Beach, e ele ganhou. Ele ganhou aquele dia. Ele teve a maior recuperação na história da Fórmula 1 até hoje. Ninguém mais fez isso. Sair em último e chegar em primeiro. Porque o que aconteceu naquele dia, meus irmãos, é que o que parecia impossível aconteceu. O último venceu. O que parece impossível para os homens não é impossível para Deus. Jesus ressuscitou e nós fomos ressuscitados com Ele. Essa é outra verdade maravilhosa que Pedro está dizendo. Porque Jesus ressuscitou, nós também já somos ressuscitados e seremos ressuscitados, nossos corpos serão ressuscitados. Essa é uma das grandes esperanças, por exemplo, quando perdemos um ente querido temente ao Senhor. Nós sabemos que o encontraremos, porque será
ressurreto. E veja, meus irmãos, o dia do Senhor, este dia, o domingo, também é chamado de o dia da ressurreição. Nós, domingo após domingo, semana após semana, nós celebramos que Jesus ressuscitou. Esse é o culto público, esse é o culto solene. A gente vem aqui para dizer o quê? Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive, Ele reina. Ah, Carol, já fez muito isso, né? Para sempre, e Ele ressuscitou. Essa é a verdade do Evangelho. E semana após semana a gente diz isso. Por isso que a gente não se... deixa eu ver como eu falar melhor. Por isso que a gente não se apega ao domingo da Páscoa. Não que seja pecado lembrar do domingo da Páscoa, ou dizer que aquele domingo é o dia da Páscoa, fazer conta para cá, conta para lá. Não, porque a ressurreição é celebrada todo domingo. Jesus vive. William Barclay comenta que na Igreja Oriental, no passado, no domingo da ressurreição, no dia do Senhor, os crentes se cumprimentavam assim. Por exemplo, eu chegava para a Hanuzi e falava: o Senhor ressuscitou. E a Hanuzi responderia: é verdade, ressuscitou. Esse era o cumprimento dos crentes. Eles gostavam de ficar lembrando disso. Jesus ressuscitou. Mas em quarto lugar, meus irmãos, versículos 33 a 35, a exaltação de Jesus. O rei Davi não reina ao lado de Deus Pai. Alguns segmentos religiosos, heréticos, usam esse texto para dizer: está vendo que não existe aí a ressurreição? Davi não ressuscitou. É claro, esse texto não está falando disso. O que Davi está falando ali no Salmo 110 é que ele não reina ao lado do Pai, e sim o descendente dele, o descendente do trono, Jesus. E que aquela sequência, lembra? O Pai faz, Jesus é o executor, e os judeus testemunharam. O Pai o recebeu, Jesus reina à direita de Deus Pai, e os judeus foram testemunhas. Espera aí, pastor. As 3 primeiras vezes dava para dizer que tinha testemunha. Mas como que você está afirmando que tinha testemunha no céu? Porque se Jesus está lá, essa sua lógica não está funcionando. Mas eu vou mostrar que sim, de uma outra forma. Como é que eles testemunharam que Jesus estava à direita de Deus Pai? O derramar do Espírito Santo. O descer do Espírito Santo foi a prova cabal, completa, perfeita, de que Jesus estava à direita de Deus Pai, conforme Davi profetizou. Mas não só Davi, Jesus, meus irmãos, havia dito isso. João 16:7, palavras de Jesus: eu lhes digo a verdade, é melhor que para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quem desceu? O Espírito Santo. Se ele desceu, porque Jesus chegou. Agora a gente tem a prova, a descida do Espírito Santo, entre outras coisas, ou talvez a principal coisa é mostrar que Jesus não só ressuscitou, mas está à direita de Deus Pai, que enviou o Espírito. Sexta-feira agora, passada, eu passei por uma placa numa estrada que eu não tinha passado. Aliás, eu nunca tinha visto esse tipo de placa, confesso. Tinha uma placa assim: ponte após a curva. Achei uma placa legal. E é engraçado, porque a estrada era estradinha simples, uma curva que parecia bastante fechada, uma mata bastante alta, ou seja, não dava para tentar olhar para ver se você acha a ponte. Não, você tinha que simplesmente seguir, fazer a curva e seguir em frente. Agora, meus irmãos, sabe o que é curioso? Quando eu fiz a curva e andei um pouco, não é que a ponte estava lá mesmo? E eu passei pela ponte? Porque a placa disse: depois da curva tem uma ponte. E foi isso que aconteceu. Agora, veja que interessante, não é, meus irmãos? Eu acreditei e aquilo deu certo porque a razão da existência daquela placa é dizer a verdade. A placa aquela placa estava ali
justamente para sinalizar algo que os meus olhos não viam. Aquela placa estava ali para dizer, olha, você não está vendo, mas logo mais à frente vai acontecer algo. E quando você chegar lá, você vai ver. E é isso que aconteceu. E o derramar do Espírito Santo, meus irmãos, era a placa, era o sinal que informava que Jesus está reinando e governando o universo, à direita de Deus Pai. Esse era o sinal. Essa era a importância do Pentecostes. Era para isso, para confirmar principalmente que Jesus está lá, que Jesus venceu, que Jesus reina, que Jesus governa. É para isso. Esse era o principal aspecto da descida do Espírito Santo. E a gente ainda tem outros sinais, meus irmãos. Por exemplo, a ceia do Senhor, que vocês participaram hoje cedo, é o sinal que afirma que Jesus está ao lado de Deus Pai. Por que eu sei disso? Porque o Senhor, quando deu a ceia, Ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é dado por vós. Participem dele, você participam de mim, comam de mim, bebam de mim. Mas Ele está lá, fisicamente Ele está lá, como homem, Ele está lá. Como o corpo dele estaria aqui? Por isso que a Eucaristia romanista não faz sentido, porque não dá para transformar em corpo, porque Cristo está lá, o corpo dele não está se desfazendo. O corpo dele é perfeito, glorificado, está à direita de Deus Pai. Mas quem entra em ação? O Espírito. O Espírito aplica os méritos que Jesus conquistou na cruz do Calvário às nossas vidas. Por isso que eu participo da ceia com alegria. Eu participo lembrando que o meu Redentor vive, Ele está lá, e Ele vem me buscar. Aqui está o sinal, eu estou comendo o sinal, eu estou bebendo o sinal, porque eu acredito nos sinais que o Senhor deixou. E fechando o sermão, Pedro então resume isso, e versículo 36 ele diz assim, de fato, vocês mandaram Jesus para a crucificação, porém o Pai mostrou, o Pai validou Jesus como Senhor e como ungido, como Cristo. Por isso que a gente tem essa tranquilidade, de que vocês mataram Jesus, mas Jesus agora governa e Jesus intercede pelos seus. O que quer dizer isto? O que quer dizer todo esse sermão de Pedro, ou pelo menos essa parte? Algumas aplicações rápidas para nós. Em primeiro lugar, o Espírito Santo anuncia, confirma e exalta a Jesus. Toda a obra do Espírito Santo é para que Jesus seja conhecido e glorificado. Meus irmãos, eu ouso dizer que o Espírito Santo é a pessoa mais discreta da Trindade. O Espírito Santo não falou de voz audível. O Espírito Santo não se manifestou em forma humana. O Espírito Santo não fez algumas coisas acontecer para ele ser visto. E eu pergunto, por que ainda nos perdemos tempo achando que os sinais falam do Espírito Santo? Ou, especialmente, do poder para nós? Por que a gente é tão egocêntrico, olhando para a obra do Espírito Santo e achando que ele está falando dele mesmo ou de nós, sendo que ele está apontando para Cristo? Eu fico pensando, e é só uma divagação da minha cabeça, que quando a gente faz umas coisas dessa, o Espírito Santo fala, Pai, ele está falando de Jesus, viu? Eles estão falando de Jesus, não é de mim, não. A glória é de Jesus. O Espírito Santo precisa ficar transferindo a glória. Não que o Espírito, como terceira pessoa da Trindade, não seja glorificado. É claro que é, mas eu estou falando na economia da Trindade, nos papéis da Trindade. O papel do Espírito Santo é exaltar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, abrir os olhos das pessoas para elas verem Jesus Cristo, aplicar a palavra de Jesus Cristo ao coração dos cristãos. É sempre apontando para Cristo. E é isso que aconteceu aqui.
encher do Espírito Santo naquelas pessoas, e agora elas estão vendo das maravilhas de Deus. Mas, em segundo lugar, o que quer dizer isso, meus irmãos? Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus está agora ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e essas coisas todas apontam para algumas certezas para nós. Em primeiro lugar, nós temos vida nele, porque ele venceu a morte. Não há, eu tenho falado isso por conta de vários sermões, nós não precisamos temer a morte, porque Jesus venceu. É essa a alegria que nós temos de olhar para a obra de Jesus. E mais, por conta de toda a obra de Jesus, nós podemos seguir em frente pelo poder de Jesus. Qual é o poder de Jesus? O Espírito Santo. Por isso nós fomos cheios do Espírito Santo para andar nos caminhos de Jesus. Por isso você pode sair daqui hoje com essa não só alegria, mas com essa certeza e com essa convicção: Senhor, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, por conta de Jesus. E todas as coisas, meus irmãos, é passar por todo tipo de circunstância. Não é um texto de mera vitória humana. Posso passar por todas as coisas, eu posso passar pelo luto, eu posso passar pela falência, eu posso passar pelas dificuldades de saúde, eu posso passar inclusive pela riqueza, pela vitória no concurso, para que eu não me torne soberbo, eu posso passar por todas as coisas por conta da obra de Jesus. E essa obra toda de Jesus, a gente sabe que ela não acabou, por isso eu posso ter esperança. Esperança pelo dia do juízo. O dia do juízo não nos assusta. É assustador, sim, porque é o dia em que o justo juiz vai pesar a mão, vai separar o joio do trigo, mas não é assustador para nós por conta de Jesus, que pagou a conta em nosso lugar. Por isso nós podemos esperar com alegria e podemos dizer o quê? Maranata, vem, Senhor Jesus. Estou esperando, Senhor. Vem logo, Senhor, que eu quero ir contigo. Volta, Senhor. Por que eu posso dizer isso? Porque Ele já está fazendo toda essa obra para nos buscar. E ainda, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo aquele que invocar o nome de Jesus, o Senhor, o ungido, será salvo. Essa verdade continua ainda hoje, meus irmãos. É verdade que essa informação só vai ter validade até o dia da volta de Jesus, mas até lá, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso você tem que abrir sua boca falando isso para as outras pessoas. Por isso você pode descansar quando às vezes você fala e não vê a conversão da pessoa e você fica, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não, essa obra é do Senhor. E Ele vai fazer no tempo dEle, conforme a vontade dEle, segundo os critérios dEle. Mas nós podemos descansar que aquele que o Espírito capacita para invocar o nome do Senhor será salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. E em último lugar, o que quer dizer tudo isto? Solus Christus. É tudo sobre Jesus. E não sob um poder especial para termos sinais, fazermos marabalismos, arrepios, rodopios. É tudo sobre Jesus, meus irmãos. Nós não precisamos mais ficar com essa busca de voltar no passado, quase 2000 anos, para falarmos em línguas, porque é isso que diz o que é um cristão. Não, é sobre Jesus, é para olharmos para Ele, é para termos a santa expectativa da volta dEle, é para reconhecer que Ele que fez toda a obra, é para lembrar que Ele, somente Ele, é digno de todo louvor, honra, glória e adoração para todo sempre, porque é por meio dEle, porque é dEle, por meio dEle e para Ele, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos ouvindo esse sermão de Pedro,
que ainda fala aos nossos corações ainda hoje, porque foi o Senhor que inspirou aquele sermão, essas palavras. E nós continuamos tendo essa expectativa, a expectativa da salvação daqueles que professam o teu nome, a expectativa da volta de Jesus, a expectativa da ressurreição com Ele e a expectativa da vida com Ele para todo sempre na nova terra. E até que isso aconteça, Senhor, capacita-nos pelo Teu Santo Espírito para anunciarmos essas boas novas de salvação a todas as pessoas que nos cercam daqui até os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos reconhecer isso cantando